Quero deixar de encorajamento para vocês, antes de nós entrarmos no nosso tema principal. Aqui onde fala no livro de 1 Samuel, capítulo 30, eu gostei demais dessa passagem aqui. Vocês me acompanhem aí com atenção. Antes de nós entrarmos no nosso tema, eu tenho uma coisa muito interessante para passar para vocês nesta noite. Eu quero que vocês assentem aí e me ajudem nesta noite. Eu preciso da sua atenção exclusiva, tá ok? Quero que você mantenha o foco naquilo que nós estamos dizendo aqui. Tá bem assim? Olha só, a Bíblia diz assim, está falando de Davi. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Que coisa tenebrosa, hein? Ele foi numa campanha, e quando ele voltou, a cidade dele estava queimada, a mulher dele não estava lá, a mulher dos homens que estavam lá dele também não estava lá, o filho dele não estava lá, as filhas deles não estavam lá, todo mundo cativo. O diabo entrou lá e fez uma limpa, levou todo mundo, não é? Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Olha o desespero desses camaradas. Não é verdade? E muitas vezes, meus irmãos, a razão que eu estou dizendo isso parece que quando você toma uma posição por Cristo, não é? E aí começa a acontecer algumas coisas na tua família, começa a acontecer alguma coisa com você, não é? E olha o que vai acontecer aqui. Eu quero que vocês notem que esses homens que estão com Davi aqui são os mesmos valentes de Davi que haviam passado por 15 quilômetros de carne humana, filisteia, picando carne para todo lado, para buscar um copo d'água para o rei Davi. É os mesmos camaradas. Mas na hora que eles viram a mulher dele tomada, as filhas tomadas, os filhos tomados, por causa de uma posição que eles tinham tomado pelo rei Davi, não é? O que você acha que passou na cabeça deles? Só está acontecendo isso porque a gente decidiu lutar por esse homem aqui. E o nosso rei Davi é Cristo, é a palavra. E você toma lado pela palavra, você não vai esperar uma vida fácil não, viu? Vai achar que vai abrir o caminho e não vai acontecer isso não. É aqui que é onde muita gente espirra, como dizem, né? Espirra para um lado, espirra para o outro. Por quê? Porque não aguenta, não é? Então Davi, o próprio Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Esse personagem na Bíblia, ele é digno de se encontrar nas páginas da Bíblia, não é verdade? Era o Espírito de Deus que estava nesse homem, mostrando isso para nós. Mas veja que o povo, os próprios valentes dele, um deles, meu irmão, sozinho, ele matou 4 gigantes. Davi matou um só matou 4. Não é? Davi matou um leão. Teve um deles aqui que matou um leão dentro de uma cova. Não tinha para onde correr, não tinha como fugir. E na neve, tempo de neve. Você sabe o que é pisar em neve? Tentar pisar na neve? É a coisa mais difícil que tem. E ele matou um leão lá dentro daquele poço na neve. É esses homens, é esses aqui. Ó. Na hora que a batata assou, não é? A mulher dele foi pega, a mulher do outro também foi pega, todo mundo cativo. E aí? E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi.
Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde pararam os que ficaram atrás. Esses homens estavam tão cansados da outra batalha anterior, irmão, mas tão cansados, que tudo que eles queriam era chegar em casa, não é? Na hora que eles estavam chegando no morro, que eles agora nós vamos ver a cidade, as luzes da cidade, vou sentir o cheiro da torta que minha esposa está fazendo, me esperando lá, vou lá tomar um banho bem quente, faz 30 dias que eu não tomo banho, estou aqui só nessa batalha, não é? Irmão, e no rapto, não sei se você vai ter banho quente muito cedo não, viu? Quando achava que ia chegar no final, aí é onde estava começando o pior da batalha, né? Mas veja o nosso Deus. Olha a fidelidade do nosso Deus. Chega lá, e o que acontece? Partiu, pois, Davi, ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. E esses homens aqui, irmãos, não estavam fazendo de conta que estavam cansados, eles não aguentavam mais mesmo. Acabou a força, não tinha mais o que fazer. Entende? Não adiantava forçar eles a fazer, porque acabou. Mas Deus não precisa de muita gente para fazer a obra. Deus precisa, vou ler algumas coisas aqui para vocês. Deus não precisa de muita gente. Nunca precisou. Deus precisa de muitas vezes, não é? E eles fazem a diferença, viu, meu irmão? Esse que eu estou falando aqui, ele faz a diferença. Olha aqui. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Isso aqui era um membro dos inimigos que ficou para trás lá, porque ficou doente, fica para trás. Nós invadimos o lado sul dos queretitas e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse ele: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Olha aqui o que um homem cansado faz quando o Espírito de Deus está nele. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Bessor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi, com o povo, o saudou em paz. Então todos os maus e perversos dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Se não quis ajudar nós também estava cansado. Então não ganha nada também. Pega a tua mulher aí e some. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus,
com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Olha a sabedoria de Davi aqui. Falou, vocês foram, mas eles ficaram com a bagagem guardando aqui. Eles estão fazendo o papel deles. Assim foi desde aquele dia adiante, porque porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. A conquista de um é a conquista do outro, meu irmão. Entendeu? A conquista sua é a conquista do corpo. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção de despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jater, e aos de Aroer, e aos de Sifmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jeramelitas e das cidades dos queneus, e aos de Ormá, e aos de Coraçã, e aos de Ataca, e aos de Hebron, e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Que homem, né? O rei Davi mandou o despojo para todo mundo. Não. Pega aí, é despojo dos inimigos que nós ganhamos, pega para você aí um tanto, você aqui pega mais um tanto, todo mundo vai ser abençoado. A vitória não é só nossa, a vitória é de todo mundo. Não é verdade? Esse é o espírito cristão, meu irmão. Nós estamos aqui para propagar um evangelho local, um evangelho exclusivo, elite, um evangelho que só existe. A noiva do Senhor está esparramada nos 4 cantos da terra. E olha, nosso pai Abraão, ele abençoou o sobrinho dele, que não era nem parte da noiva, era igreja. Pega aí, ficou rico, não é? E mais tarde você vai ver que Abraão chegou a dar liberdade para os próprios reis de Sodoma. Ele livrou os reis de Sodoma da mão daquele rei, que eles eram servos daquele rei. Não é? Você pode ler a história lá. Então ele foi bênção para todo mundo, até para sodomita ele era bênção. Não é? E assim somos nós somos bênção para todo mundo, os de fora, os de dentro, os de cima, os de baixo. É bênção, onde você vai, a atmosfera vai mudando. Né? Esse é o cristão, meu irmão. Não é? Você faz a diferença. Muito bem. Olha, não é o meu assunto nesta noite, mas antes de entrar no nosso assunto, gostaria de falar mais uma coisinha aqui. Se tem um personagem que eu amo muito na Bíblia, claro que a gente gosta de todos, mas tem um que ele se destaca por um atributo que me chama muita atenção: Sansão. Sansão, o profeta disse que ele não entregou o seu coração a Deus, mas ele entregou a sua força a Deus. Ele não entregou o seu coração, mas ele entregou a sua força. E Jesus disse que nós deveríamos amá-lo de todo o coração, de todas as nossas forças, aliás, e de toda a nossa alma e de todo o nosso corpo. De tudo que nós somos, deveríamos entregar a Deus. Mas Sansão, ele entregou apenas a sua força a Deus. E o profeta diz assim, olha, que ele falando sobre a Rússia, ele diz assim, hoje, na mensagem chamada Apenas Uma Vez Mais Senhor, ele estava falando de Sansão e ele traz isso à tona. Ele disse, olha, hoje na Rússia o comunismo está tomando o mundo. Qual é o problema? É alguém que tem a audácia de se parar sob uma convicção. O que o profeta está mostrando para nós aqui, irmãos? Ele disse 1% da Rússia é comunista, mas esse 1% é o único que tem convicção. Os 99% não têm convicção. E uma pessoa convicta, irmão, é uma pessoa perigosíssima. Você quer achar uma pessoa perigosa? Acha alguém que tem convicção. Essa é uma pessoa perigosa no sentido de fazer a obra. Um homem convicto, ele faz a obra. Ou ele vai fazer para Satanás, ou ele vai fazer para Deus. Se ele for convicto. E ele diz assim, ainda que errada. É alguém que tem a audácia de se parar sob uma convicção, ainda que errada. Só 1% da Rússia é comunista. 1%. 99% ainda é assim chamada de cristianismo livre. Mas eles não têm o QI do evangelho. Sabe o que é o QI? Coeficiente de inteligência, lá, a quantidade de inteligência da pessoa, o QI. Mas eles não têm o QI do evangelho.
não é? Eles não têm o que é necessário, ainda que eles tenham o dinheiro e eles têm tudo, mas eles não têm a coragem e a graça. O que Deus precisa na Rússia é um homem ungido com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo. Não é? Aí ele diz aqui, indo além do arraial, se ele puder conseguir um homem, nem que seja de meio coração, não de coração inteiro, se for meio coração, como Sansão entregou a sua força a Deus, mas deu seu coração a Dalila. É assim que nós muitas vezes fazemos. Hoje damos algo a Deus, mas não tudo. Mas Deus quer tudo de nós. Amém? Agora, o que é que me motiva, diz o profeta? Eu quero mostrar, não é meu tema aqui, mas eu quis jogar aqui para dar um salzinho aqui para vocês pensar sobre isso. Tem gente que me chama de louco, né? Meu Deus, esse irmão Billy aí, ele deixa nós doidos. Vai para Apocalipse, vai Sansão, Davi. Mas é assim que você exercita o músculo do seu cérebro, entendeu? Você vai para lá, vem para cá, pensa nisso, pensa naquilo. Você está exercitando os seus músculos, as suas fibras, não é? O profeta diz que cada fibra do nosso corpo deveria estar possuída pelo Espírito Santo. Isso inclui o seu cérebro, entendeu? Seu cérebro. Se você pensar só nas coisas de Deus, você não tem tempo para pensar nas coisas de Satanás. E nem nas coisas dessa vida. Não é verdade? As coisas fúteis dessa vida. Claro que temos que cuidar dos nossos afazeres, mas podemos fazer os afazeres ainda com o Senhor em nossa memória, não é? Ele disse assim, olha, o que é, como aqui, o que é que me motiva? Qual é a força do meu braço? Vamos ver se você capta o que o profeta vai dizer aqui. Qual é a força no meu braço? Certamente não é o meu músculo. Mas que coisa esquisita, como assim? É o meu espírito, certamente. Tire o espírito daqui e veja se o músculo faz alguma coisa. Vai estar o mais morto possível, está vendo? Vai poder ser, mas é o espírito que dá força. Meu Deus, irmão, você captou isso aí? O profeta está dizendo que o nosso corpo físico, você disse assim, meu braço é o músculo que se moveu. Não, não é o músculo, é a força do teu espírito que movimenta o teu braço. Agora, e se o teu espírito estiver possuído pelo Espírito de Deus? A tua força, irmão, é amplificada infinitamente. Uma pessoa possuída por demônio, o que acontece? O diabo pega o espírito daquela pessoa e amplifica a força dela umas 10 vezes. E o Espírito de Deus, o que não pode fazer? Como o próprio Sansão, que pegou um portão de bronze nas suas costas, de 2 toneladas, meu irmão. E ele subiu o morro acima, carregando aquele negócio nas costas. Isso aqui não é mitologia, não, irmão, é verdade, é pura verdade. E o mesmo Deus ainda está aqui hoje. Você pode fazer a mesma coisa, você agarra esse portão, coloca em cima, leva lá em cima do monte para todo mundo ver a glória de Deus. Olha o que um homem cheio do Espírito Santo faz, esnoba mesmo, apavora. Porque o profeta disse que ele era meio showman mesmo, né? Sansão era um showman, gostava de fazer se exibir, se mostrar, não é verdade? Mas, contanto que ele estivesse debaixo da aliança, meu irmão, você pode esnobar o tanto que você quiser, só não vá torar as tranças, as 7 tranças da sua cabeça, não é verdade? Pode fazer o que você quiser, mas não corte as suas tranças. Está bem assim? É o Espírito que dá força. Mensagem, perguntas e respostas, número 1, 23 de agosto de 64. Você captou isso aí, meu irmão? Força, a força do homem. Se você entregar a sua força para Deus, irmão, Deus pode usar você. Na primeira mensagem que o profeta pregou, se chama Fé é a Substância. Lá ele conta uma experiência, quando ele foi orar por aquela garotinha, e ele perguntou para ela, você tem fé? Ela disse, eu tenho fé, irmão Brana. E ele disse, mas você tem fé mesmo? Tem. E se eu pedir para você mexer com aquele candelabro que está pendurado lá em cima? Você consegue? Não, mas eu não consigo não. Como? Mas você disse para mim que você tem fé. Não, mas é espiritismo. Como que eu vou mexer num negócio que está lá em cima? E aí o irmão Brana disse assim, eu pensei que você ia falar isso mesmo. Aí o irmão Brana olhou para... E ele fala com a moça e falou, mas e se eu fizer? Vai te ajudar a tua fé? E ele olhou para o candelabro, e ele fitou os seus olhos no candelabro, e ele fez o candelabro se mexer.
E a menina ficou toda estremecida, apavorada. Meu Deus, espiritismo. Né? Aí a menina falou assim: quem é que fez aquilo ali, irmão Brana? Como é que você fez isso ali? Foi você? Foi Deus? Foi o diabo? Aí ele disse assim: não foi Deus e não foi o diabo. Quem mexeu aquele candelabro fui eu. Ele disse: quem mexeu aquele candelabro fui eu. Foi a minha força. Irmão, e o profeta disse: é essa força que esses camaradas que fazem truque conseguem olhar para uma melancia, fitar os olhos numa melancia e a melancia explode. Eles conseguem fitar o olho numa laranja e a laranja explode. É a força do próprio homem sendo ungida por uma outra fonte, não é? Num canal, consegue fazer aquilo ali. Quando Deus desce sobre um homem, ele toma a força desse homem e é incalculável o que Deus pode fazer. O profeta disse: eu fiz aquilo ali. Não foi Deus e não foi o diabo. Fui eu quem fiz. Não é? Se tu disseres a esta montanha, mova-te, não é? Então nós vamos chegar lá. Olha essa oração, que coisa maravilhosa. Ó Senhor, desperte a igreja rapidamente, Senhor. Eu estou certo que tu farás, mas tu disseste uma vez, quando tu olhaste sobre a colheita, e disseste: poucos são os obreiros. Rogai para que o Senhor da ceifa, para que ele envie obreiros à sua colheita. Agora, Pai, nós sabemos que tu quer que nós peçamos. Nós somos parceiros contigo. Tem que ser nós juntos. Eu e Deus. Deus e eu, nós somos parceiros. Compreendemos que nem sequer um anjo pode fazê-lo. É necessário homens. Filipe foi enviado ao eunuco, certamente. Senhor, ele foi enviado lá por um anjo, mas foi necessário as mãos de Filipe. Claro, nós compreendemos que uma visão veio a Paulo no seu caminho a Damasco, mas foi necessário as mãos de Ananias, a igreja, os chamados para fora, os eleitos. Pedro foi enviado através de uma visão até Cornélio, mas foi necessário o apóstolo, não a visão e nem o anjo, o apóstolo. Deus, eu oro nesta noite que tu despertes o povo e permita eles verem que a promessa está aqui. Foi dada à igreja. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Senhor, nós sabemos que tem muitos deles que alegam ser, mas eles são apóstolos não autorizados porque eles não são segundo as Escrituras. Está na mensagem Os Sinais de Sua Vinda, de 1962. Você viu o que o profeta está dizendo aqui? A força de Deus, irmão, ele é onipotente, ele tem poder ilimitado, mas ele não pode atuar fora do ser humano. Ele precisa atuar pelo ser humano. É a força do homem que ele usa. A Bíblia disse, Tiago disse, ou Judas disse, o livro de Judas disse assim, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele disse: não vai chover de acordo com as minhas palavras. Enquanto eu não falar, não chove. Que coisa, hein? Claro que era o Espírito de Deus que estava ali, mas Deus estava usando o Espírito daquele homem para amplificar o seu poder, para executar as grandes obras. A nossa força. Que coisa, né? Maravilhoso isso, né? Vamos